Você não vai acreditar nas últimas novidades que acabaram de sair. A Globo acaba de soltar uma bomba sobre a revisão da vida toda que vai deixar todo mundo de queixo caído. O tão esperado julgamento está marcado para o dia 28 de fevereiro. É sem dúvida a notícia mais empolgante do ano até agora e traz consigo a esperança de uma vitória. Mas por que tudo isso é tão importante? Bem, o fato de a Globo estar cobrindo o julgamento mostra que finalmente estão levando a sério essa questão. E mais isso prova que os aposentados estão se unindo e fazendo barulho, o que significa que não podem mais ser ignorados. Quando o assunto não recebe atenção, parece que a causa está perdendo força, mas agora, com a cobertura da Globo, estamos mostrando ao mundo que estamos aqui e não vamos desistir. Então compartilhe essa notícia com um amigo e faça parte dessa luta por justiça. Segundo dados do processo, há milhares de processos aguardando as orientações do Supremo. É interessante notar que o número apresentado pela Globo é diferente de outros dados mencionados anteriormente. Me parece que negar a opção pela regra definitiva, tornando a norma transitória obrigatória aos que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de 99, além de desconsiderar todo o histórico contributivo do segurado, o que já fere a própria ideia de aposentadoria, além de desconsiderar esse histórico contributivo do segurado, em detrimento, em prejuízo do próprio segurado, causa-lhe prejuízo grave, em frontal colisão com a própria finalidade da norma transitória, que foi justamente a preservação dos valores dos benefícios previdenciários. Deixe nos comentários o porquê você acha que a revisão da vida toda devia ser aprovada. Se é porque o reajuste acima do mínimo foi baixo, se as contas estão mais caras, isso faz com que os governantes sejam pressionados a ajudar os aposentados. Quanto mais barulho fazermos, mais favorável pode ser a decisão do STF. Esse estudo foi apresentado aos ministros do STF pelo grupo de aposentados. Que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Na prática, a revisão da vida toda é um recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo anteriores a julho de 94 no Plano Real. Isso pode mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas, o que também impacta nas contas públicas. Porém, é preocupante que não mencionem o impacto no bolso do aposentado. O que falta para o Supremo decidir? Após a decisão do tribunal, o INSS apresentou um recurso chamado embargo de declaração, que é um pedido de esclarecimento sobre o que foi definido pelos ministros, especialmente sobre a forma de aplicação da decisão. Somente após esse esclarecimento será possível estimar o número de benefícios a serem analisados, o impacto financeiro e as condições logísticas necessárias para cumprir a decisão, além de apresentar um cronograma de implementação. O próprio INSS, segundo a Globo, afirma que precisa primeiro julgar a modulação de efeitos. Somente após esse julgamento, o INSS poderá estimar o impacto financeiro. A Globo menciona que o INSS soltou notas técnicas com estimativas de mais de 360 bilhões, podendo chegar em até 700 bilhões de reais em pagamentos. No entanto, o INSS afirma que somente após o julgamento da modulação e outros aspectos será possível ter uma estimativa precisa dos impactos. Então, senhor INSS, é bom ficar atento, pois estamos observando atentamente cada movimento de vocês. Inicialmente foi calculado segundo a regra transitória, resultou num valor de 1.493. Se for aplicado o cálculo da regra definitiva do artigo 29, seus proventos passarão a 1.823, ou seja, mostra que houve efetivo prejuízo a esse segurado. O INSS está se contradizendo a todo momento, né? Uma hora diz que precisa da decisão para saber o impacto financeiro e poucos dias antes do julgamento solta uma nota técnica falando em bilhões de prejuízo. Vamos lá, INSS precisa se acertar. A Previdência Social pediu a suspensão dos processos e foi atendida pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois das sessões virtuais, ele solicitou que o caso fosse para o plenário presencial. Durante a análise virtual do recurso, surgiram propostas de diretrizes para colocar a decisão em prática, além de uma proposta para devolver o caso ao STJ, feita pelo ministro Cristiano Zanin. No início do julgamento, Moraes propôs orientações para a implementação da decisão. Ele sugeriu que o entendimento da Corte sobre a revisão da vida toda não afetasse benefícios previdenciários já extintos e parcelas quitadas, baseando-se em decisões judiciais. No entanto, as parcelas ainda a serem pagas devem ser corrigidas a partir da data do julgamento de 1º de dezembro.
Em virtude disso, no caso concreto, nega o provimento ao recurso extraordinário. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes propôs limitar os atrasados desde dezembro de 2022. Então, o ministro Alexandre de Moraes falou que quem já havia entrado com processo e perdido continuaria assim, mas as futuras parcelas seriam consideradas e corrigidas a partir de dezembro de 2022. Agora, para a grande maioria, 99% dos aposentados, você que está assistindo, se entrou com a ação ou se não entrou com a ação, comente abaixo para termos uma ideia. Caso ainda não tenha entrado, vamos te ajudar com isso de graça. Para quem já entrou com a ação e ainda está correndo, está suspenso, então está tranquilo, segundo o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, temos outra posição da ministra Rosa Weber, que antecipou seu voto. Isso é bom porque garante seu voto, mas ela trouxe uma definição diferente. Ela disse que a decisão não pode incidir sobre revisão de benefícios previdenciários já extintos. Além disso, todos os ministros já estão decidindo sobre a proposta de ação para rever casos já encerrados na Justiça antes de dezembro de 2019. E também sobre o pagamento de diferenças de valores anteriores a 17 de dezembro de 2019. Então a ministra Rosa Weber faz uma limitação dos atrasados utilizando essa data de 2019, pois foi quando o STJ julgou por unanimidade a revisão da vida toda. O julgamento reiniciou em novembro do ano passado e Zanin votou para que o caso volte à deliberação no STJ, já que um requisito processual não foi preenchido. Não é apropriado afirmar numa reportagem que houve violação da cláusula de reserva de plenário, como mencionado no pedido do INSS e entendido por Zanin. Concordo que isso pode gerar confusão para quem está acompanhando os acontecimentos. A cada pronunciamento dos ministros parece que as coisas mudam, e isso pode deixar as pessoas confusas, sem saber em quem confiar. É um vai e vem de notícias, e fica difícil entender para onde as coisas estão indo. E sinceramente é frustrante ver essa falta de clareza e consistência. Deixando de lado a tendenciosidade, é essencial que a mídia traga os fatos de forma imparcial e transparente. Zanin expressou que, se não houver maioria a favor, ele propõe uma modulação de efeitos para os pagamentos atrasados desde dezembro de 2022. Agora, com o julgamento no plenário presencial, os magistrados podem alterar suas posições anteriores, mas o voto da ministra Rosa Weber é mantido. Portanto, é importante que essas informações sejam apresentadas na mídia, mas de maneira precisa e sem viés, para que as pessoas possam entender claramente o que está acontecendo. É essencial ter cuidado ao receber e interpretar notícias, seja da Globo, SBT, Record, Jovem Pan ou qualquer outra fonte de informação. É importante ler além dos títulos e chamadas e realmente entender a notícia para formar uma interpretação própria. Concordo que a matéria da Globo em geral foi boa, mas houve momentos em que a redação poderia ter sido mais clara e precisa. A mudança no verbo de não foi preenchido para não teria sido preenchido, segundo o ministro Zanin, é significativa e pode mudar a percepção da notícia. É ótimo ver a força dos aposentados se mostrando relevante e a mídia dando mais atenção à revisão da vida toda. No entanto, é crucial observar como a questão está sendo tratada. Continuarei acompanhando as atualizações e trazendo aqui para vocês. Que Deus abençoe grandemente você e a toda a sua família. Se você crê nele, comente um amém nos comentários e vamos seguir em frente juntos.